Eu gosto de ler, gosto de andar de bike. E eu esqueci, mas eu gosto de não fazer nada também. Eu gosto bastante. Esqueci de colocar, eu ia atualizar, esqueci. Bom, hoje estou aqui como Scrum Master, já fui QA, já trabalhei em contabilidade, gente, não gostei. Eu falo assim que, para mim, eu admiro demais quem trabalha, mas foi o único trabalho assim que eu falo, nossa, não me encaixei. Já fui babá, comecei ali como babá, né? E então essa é um pouco de mim aí na parte profissional, meus apelidos, né? Dedê, Nise, né? O anti-empresa, o pessoal fala muito de Nise, né? Hoje estou, né? Como eu falei, estou como Scrum Master, mas sou Buddy, entrei recentemente aí no Alpha Caster, tá? Para aprender mais. Sou a filha caçula também, tá? Tia de 3 sobrinhas, diferente da Babi, aqui só tem mulher, né, nessa casa. Sou noiva do Pedro, tá? E aí, eu tenho 2 dogs maravilhosas. Uma é a Cora e outra é a menina. E não está aqui, mas talvez daqui a pouco ela entre, porque ela gosta. E ela fica um entra e sai. Bom, e como a Babi falou, nós vamos falar para vocês aí o tempo aí que a gente atuou junto, né, Babi? E é isso. Isso aí. Bom, primeiro a gente quer explicar para vocês por que a gente está aqui, por que a gente escolheu esse tema para a gente poder conversar, né? Eu e a Dê, a gente já trabalhava dentro do mesmo projeto, mas era em squads diferentes, era um projeto que a gente estava com um time grande, com uma estrutura grande, e aí a gente passou a trabalhar literalmente juntas, né, Dê, no momento onde a gente passou por uma redução do projeto. E foram várias mudanças, né? A gente passou por uma redução de 4 squads mais um backstage para uma única squad sem a estrutura do backstage. O Birro está aí com a gente hoje, a gente acabou ficando eu, o Birro e a D ali à frente do projeto, assim como time. E a gente estava com a D fazendo a sua transição ali para a área de Scrum Master oficialmente, né, D? Então a gente passou por, eram várias mudanças ali acontecendo ao mesmo tempo, né? Então a gente muito do nosso perfil também, né? Então a gente entrou ali na nossa parceria, a gente começou a se apoiar ali e a gente sempre se preocupou em ouvir uma outra, né? Porque a D estava num processo de aprendizado efetivo ali do papel, eu também estava aprendendo como que era a gente atuar naquele projeto com um backlog de 1000 cards ali, a gente sozinhos ali nessa. Então era um processo de muito aprendizado ali para a gente, então a gente precisava estar ali extremamente alinhados para a gente conseguir fazer com que funcionasse, né? E aí é algo que a gente não achava em livro, não era vai lá e lê tal livro, faz tal estudo, que vocês vão saber como fazer isso tudo funcionar. Então, a ideia aqui hoje, vocês vão ver que a gente vai trazer alguns tópicos, e dentro desses tópicos a gente vai falar sobre alguns casos que aconteceram, né, e como que a gente aprendeu, o que a gente tirou de positivo. Nem tudo deu certo, né, muito contrário, né, teve muita coisa que não deu certo, mas a gente tirou a lição aprendida, e as outras coisas que deram certo, né. E o que motiva a gente a estar aqui hoje é que depois a gente foi para projetos diferentes e a gente manteve sempre essa conversa, né, desde voltar a falar, nossa, a Dê algumas vezes já me chamou para isso, de falar assim, se naquela época a gente eu tivesse isso daqui, a gente teria feito isso, nossa, como que a gente fez isso lá, nem sempre a gente consegue. E aí a gente trazendo aqui um pouquinho para vocês de vida real, né? A gente estava brincando aqui, né, Bruno? A gente saiu um pouco do que é da teoria, a gente trazer mesmo para a vida real, porque às vezes a gente não vai ter o tempo do errar e voltar e fazer o certo. Errou, ficou uma lição aprendida para depois a gente fazer diferente, né? A gente trazendo bem para a nossa realidade aqui e a gente tirar um pouquinho do mundo colorido, mas do nosso mundo prático, né? E pensando que a gente trabalha com consultoria, então a gente pode cair num cliente aí onde tenha toda uma estrutura e de repente passa a não ter, ou pode ser que seja um cliente que realmente não tem aquela estrutura toda, então a gente conseguir entregar o melhor do nosso trabalho ali, das nossas responsabilidades dentro do que a gente tem de possibilidades, beleza? Bom, então vamos lá aos nossos pontos aqui para a gente trazer sobre esse trabalho nosso aí de parceria, né? O primeiro ponto que eu queria trazer, a gente falando da parte de negócios, né? A gente separou algumas situações aqui, que é o Scrum Master, ele conhecer de negócio, ele conhecer da priorização ali que está sendo tá organizada dentro da sprint, e ele conhecer do backlog. Perceba que eu não estou falando do Scrum Master fazer definição de negócio, ele fazer a priorização,
ou ele criar o backlog. Não é isso, é ter o conhecimento. Quando estava montando esse material, a gente fez uma lista de coisas, a gente teve até que encurtar, né, de alguns casos para a gente trazer. Porque, por exemplo, a gente teve um período onde eu precisei sair de férias, porque já estava no limite do limite, então eu não tinha escolha, e a gente não tinha um outro product owner que pudesse cobrir ali durante as minhas férias, né? Então, como que a gente se organizou, né? Eu trabalhei todo o refinamento com o time, a gente deixou os cards refinados, organizados ali na priorização, e a AD pôde finalizar uma sprint, iniciar a outra sprint ali com o time, seguindo aquela priorização que era importante, que a gente já tinha definido da parte de negócio, né? A gente já teve caso, por exemplo, onde o AD estava numa reunião de métricas com o cliente, onde eu não estava na reunião, e o cliente questionar um ponto lá do que estava, a gente falou assim, não, mas lembra que teve aquela mudança de priorização, porque a gente tinha tal estratégia de negócio e foi necessário fazer isso e isso. E aí conseguiu, com todo o respeito ali, desarmar o cliente, porque ela conhecia também do negócio, ela sabia por que a gente tinha ido para aquela linha de estratégia, né? Eu falei sobre a época que a gente passou por essa redução, né? Então, eram muitas demandas, era um backlog de muitos contextos diferentes ali ao mesmo tempo. Então, às vezes, por exemplo, quem já atuou comigo no time sabe que eu faço questão de participar das deles ali no dia a dia, e tinha época que eu não conseguia. Então, às vezes o time precisava de alguma ajuda ali da priorização. O que acontecia muito com a gente tinha desenvolvedores de stacks ali, mas com contextos diferentes. Então, quando chegava para o QA, cada dev tinha a sua prioridade ali do que estava acontecendo, mas para o QA era uma prioridade quando juntava esse todo, né? Então, a gente acabou tendo um período onde a gente se organizava muito quais eram os cards prioritários para o QA fazendo essa liberação, e às vezes precisava de tirar essa dúvida, de entender como que as coisas estavam, e quando eu estava ausente, a AD conseguia dar esse suporte ali para o time, né, de passar ali, às vezes precisar passar uma próxima atividade, porque já estava dentro da linha de aprendizado, então a gente conseguiu se desenvolver muito com o time nesse sentido. E aí, pontos que a gente tirou de positivo nessa sintonia que a gente estava as duas ali, conhecendo ali do trabalho, né, a gente conseguiu se apoiar através desses alinhamentos. Então, claro que a gente tinha momentos onde a D precisava ir para uma reunião e eu ir para outra, mas a gente estava sempre ali comunicando uma outra ali, então era um alinhamento muito claro entre eu, a D e o Birro também, né? Então, cada um, quando estava na sua caixinha ali, sabia o que estava acontecendo. Quando eu ficava ausente, ela conseguia de trazer esse apoio ali para o time mais presente, e o time passou a ter mais confiança nessa transparência. Então, mesmo quando o momento crítico era um momento caótico, a gente tinha essa transparência ali com o time que facilitava o nosso dia a dia, né? Isso. Diga. Sim. Bom, e aí vamos falar um pouco das dores, da necessidade, né? Eu lembro que quando eu entrei e foi falado assim, olha, você, a partir de agora, é Scrum Master, né? E vai ser Scrum Master do CART. Lembro que nós fizemos uma reunião, e nessa reunião eu falei assim, Babi, o que você precisa? E a Babi foi me passando tudo que ela precisava. Então, tipo assim, isso foi essencial. Foi essencial para as expectativas. Por quê? Porque eu sabia, eu não ia trazer ali teoria, né? Porque a teoria, ela fala, olha, você monta o projeto dessa forma e tudo mais, mas para aquele cenário, ela tinha umas dores específicas, né? Então, quando a gente foi montar, aí ela falou assim, olha, eu preciso disso, preciso daquilo. E aí foi a partir disso que eu comecei a minha descoberta e o que eu posso trazer? O que eu posso melhorar no board, né? Eu acho que o nosso maior desafio ali era aqueles 1000 cards ali. E assim, isso fez toda a diferença, porque ela já veio me falando a necessidade, e eu acredito que isso é essencial. Gente, a gente fala sempre muito isso, comunicação, comunicação. E eu acredito que o que aconteceu, a gente ter dado esse primeiro passo, né, de tipo, o que você precisa, fez toda a diferença, tá? E aí, nesse dia, eu lembro que a gente foi muito aberta uma com a outra, a gente não atuava junto, tá? Nós estávamos no mesmo cliente, mas nós não atuávamos juntos. E a gente falou assim, olha, estamos aqui, vamos iniciar, vamos aprender juntos. Eu acho que esse foi o nosso acordo, nós vamos aprender juntos e fez toda a diferença, né? Então, a gente já começou ali sabendo uma da outra, o que queria, e sendo vulnerável também uma com a outra, né? Né? E a gente foi muito disso, né? E a gente tinha muito esse alinhamento, a gente tinha reuniões semanais, tipo, para alinhar. Então, eu sabia muito do negócio no sentido de estratégia,
tá? Porque precisava-se muito, até porque a gente estava numa fase onde o cliente queria tudo. E é natural, porque para o projeto era natural, né? E aí a gente, então esses alinhamentos, ele fez toda a diferença quando muitas das vezes o cliente acabava assim, mas será que isso não dá? Será que outra coisa não? A gente já sabia, a gente estava totalmente alinhado. E isso fez com que também a gente tivesse uma transparência, mas aí a gente colocou ali com filtro, tá? Com o time, porque a gente teve um período que muitas vezes as coisas aconteceram ali no backstage, mudança de prioridade, e aí uma outra coisa, e a gente acabava trazendo para o time, só que teve um momento que o time sentiu. E aí foi muito interessante que o time trouxe isso numa retro. O time falou assim, nossa, tipo, eu estou numa atividade, aí acaba mudando ali a prioridade, ou entra alguma outra coisa, porque a gente trabalhou numa fase onde a gente tinha que andar muito próximo a marketing, sabe? Então, assim, as campanhas de marketing influenciavam muito no nosso desenvolvimento. E ali, naquele momento, foi extremamente importante e foi quando a gente tirou o filtro um pouco e disse para o time como que estava sendo no backstage, porque a gente precisava daquilo, a gente precisava trazer algumas respostas com aquele aplicativo e era essencial essas mudanças. E aí foi quando o time comprou a ideia e foi extremamente importante, sabe, essa transparência, porque nós tínhamos transparência, não era assim, e quando o time trouxe, né, essa dor de produto, eu lembro que eu conversei com a Babi, falei assim, Babi, o time tá trazendo isso aqui, eu falei assim, a Babi, mas não sei o quê, e eu falei, calma, peraí, como que a gente pode fazer, como que a gente pode resolver isso? Não foi aquele momento, olha, Babi, você tá errando aqui, né, porque... E o legal disso, né, Dê, porque assim, a gente conseguiu trazer esse conforto para o time, porque assim, como a gente foi um time muito pequeno, a gente era muito um ajudando o outro. E a gente tem muitas vezes aquela coisa assim, às vezes quando é um amigo, às vezes a gente tem dificuldade de dar um feedback, né? Porque você fica assim, mas é meu amigo, e se ficar chateado, eu entendo que ele está sobrecarregado disso, daquilo. E aí o time trouxe para a reta essa questão de que não estava bom, não estavam satisfeitos com a priorização. E aí, quando a Dê veio conversar comigo, a Dê já veio no ponto de vamos pensar como que a gente consegue ver. E no final das contas, a nossa dor não era mudar a nossa priorização, era explicar para o time por que a gente estava naquela situação. Né? Então, não era a priorização, era o cenário que a gente se encontrava. Né? Então, quando a gente fez essa comunicação, a gente trouxe essa clareza, eu acho que o time abraçou ainda mais, mesmo na dor, né, que continuou-se aquele problema, porque não era algo que a gente conseguia solucionar, mas o time abraçou isso junto com a gente, né? Sim, foi muito legal. Eu acredito que isso fez com que a gente entregasse, né, tantas coisas e tudo em 3 meses. A nossa backlog era tudo 3 meses. Né? E o time, assim, muito motivado para aquilo acontecer, porque eles entendiam, então, ali, depois do que estava acontecendo, né? E o ponto positivo de quando você entende a dor do outro, né? E era muito, às vezes acontecia, talvez, alguma reunião que eu não estava ali, por exemplo, a Babi estava com o cliente, ou uma reunião que eu estava com o cliente, então a gente tinha esse alinhamento, a gente era muito parceiras nisso, e em contar também ali as nossas dores uma para a outra, e de dar dica, olha, então nessa situação, fala isso, vai por esse caminho, tá? Isso fez com que, em vários momentos, eu, como Scrum Master, conseguisse blindar a Babi como PO, porque num projeto, naquele projeto que era mais questionado era a decisão de negócio, né? E aí isso fez com que eu conseguisse blindar, mas não no sentido de esconder alguma coisa, mas no sentido de responder para o time e dar o porquê daquilo, né? Não teve, assim, não foi uma mentira nem nada disso, e também até do cliente, porque muitas vezes chega uma hora que a pessoa, às vezes o time, embora a gente não trazia isso para o time, a gente não trazia a nossa dor, a dor do cliente para o time, mas chegou um momento que o time começou a questionar as mudanças, talvez, ali do cliente, e a gente foi onde a gente abriu e tudo mais. Então, saber estar dentro do negócio faz com que você consiga, né, você como Scrum Master, consiga manter essa harmonia, tá? E também você, com certeza, vai fazer um time mais envolvido, porque o time vai comprar a ideia, tá? E vai se sentir seguro, e vai se sentir no momento, num lugar, num ambiente seguro também para falar. E também, gente, o apoio, né, entre PO e Scrum Master facilitou, mas no final eu vou contar uma história que aconteceu, e que a Babi facilitou, assim, muito a minha vida, sem saber, sem a gente combinar, a gente fazia muito isso, a gente tinha muito essa troca, e não era nada combinado, às vezes simplesmente acontecia as coisas, né.
Pode passar, Babi. É que a gente falar um pouquinho sobre a parte de métrica, né? A gente tem o hábito muito de falar, o PO, ele cuida da métrica do produto, e quanto o Scrum Master, ele cuida da métrica do time. E aqui a gente via que o quanto a gente precisava do PO conhecer das métricas do time. Aí, de novo, né? Quem estava cuidando, quem estava acompanhando, fazendo todo o trabalho era a D, com o papel dela ali de Scrum Master, mas eu estava conhecendo, sabia o que estava acontecendo, né? Então, assim, a gente teve casos onde a gente conseguiu ver, tipo, tinha um dev que ele performava muito, e às vezes a gente não estava conseguindo ver, quando a gente olhava para a entrega, que ele tinha tido uma baixa performance. Era porque a gente tinha outras pessoas ali também entregando, era um board muito cheio de cards, teve época que a gente já dava com quase 40 cards dentro do board, então você não conseguia ver que era aquela uma pessoa que estava dando diferença, mas através das métricas a gente conseguiu ver, sentar com essa pessoa e ver que era uma, aí conversando, né, a gente fazer um ano ali, a gente entender que estava tendo um ponto ali, que só tinha dado uma baixa mesmo, e aí nem ele tinha percebido na época, né, daí falou, não, peraí, que é algo a se recuperar, e a gente conseguir trabalhar isso juntos, né, e a gente também conseguir ser mais assertivo. Mesmo a gente falando de trabalhar com o Scrum e tudo mais, a gente tinha momentos onde a gente estava trabalhando com parceiros diferentes e o cliente precisava ter uma ideia, tipo, tá, mas quanto tempo que a gente vai acabar isso para a gente poder fazer uma outra coisa? E quando a gente conhece da capacidade do time, a gente tem inúmeros ali os resultados do que o time está fazendo, a gente conseguia chegar para o cliente e falar, olha, se a gente não ficar com o time 100% aqui, a gente não vai conseguir concluir isso nas sprints que era a expectativa. Então, a nossa previsão, ela vai sofrendo alteração a partir disso ou daquilo. Então, a gente conseguir usar muito das métricas do time para nos apoiar na priorização e através da minha negociação ali com o cliente, né? A gente teve momentos, por exemplo, a gente estava negociando a vinda de mais um QA, foi uma época extremamente conturbada. Foi em cima das métricas que a gente conseguiu ir mostrando ali que realmente a gente precisava, porque o quanto que aquilo estava afetando a nossa organização ali, a nossa via de entrega de negócio, né? Então, foi através desses pontos que a gente conseguiu com que o PO tivesse uma expectativa muito mais realista, né? Eu lembro que teve uma vez que a D falou assim, Babi, não dá, tem que parar de entrar card. Eu falei, D, não tem como parar de entrar card no board. Ela, tem que parar de entrar card. Então, era essa questão da gente falar assim, e aí ela conseguiu nas métricas me mostrando, falou, o que está acontecendo, a gente tem que fechar isso e tudo mais. Então, todo esse aprendizado, esse apoio e essa troca permitiu que a gente tivesse mais negociação, mais conversas para nos apoiar nisso, né? Sim, é só um gancho, né, do que a Babi falou, eu lembro desse dia, Babi, mas o negócio, eu falei, não tem como. E eu tive muita liberdade de dizer assim, não entra mais nada pro time. E eu falei assim, não entra, né? Fiquei brava? Fiquei, né, Dê? Mas eu te obedeci. Mas essa liberdade a gente tinha, então foi aquele momento de dizer assim, não dá mais. E por quê? Porque a gente precisava, a Babi precisava ali responder para negócio, mas eu também estava olhando muito para o time, né? E é isso que a gente vai falar agora dessa questão do time, e não significava que a Babi não estava olhando para o time, não era isso. Mas a minha posição como Scrum Master, eu queria que o cliente entendesse isso, e eu realmente precisava de um profissional a mais ali, por questão de qualidade, né, não é só entregar cards, mas é o que nós estamos entregando, né, então assim, foi um momento muito bacana, e se a gente não tivesse essa abertura uma com a outra, talvez eu não conseguiria dizer, não entra mais, né, e a Babi talvez não teria entendido também, olha, não, realmente, talvez a gente precisa parar ali de não entregar para negócio, tá? Para negócio entender que o negócio precisa nos ajudar a entregar mais. Não é que nós vamos entregar menos. Muito pelo contrário, nós precisamos de mais pessoas para entregar aqui. Bom, e aí falando de time, a gente fazia algo assim, não foi combinado, não foi, mas nós fazíamos um one-on-one com todo mundo do time. Por quê? Porque a gente tinha vindo de uma redução. Então, a gente entendia que algumas pessoas também mudou ali, a gente tinha tech lead que voltou a desenvolver, enfim, era um cenário muito diferente, a gente falou assim, vamos cuidar dessas pessoas, né? Nós éramos buddies, né? E aí a gente trouxe essa ideia do buddy para o nosso time, e depois disso a gente não contava uma para outra, né? Exatamente o que a pessoa falava, mas nós conversávamos nos nossos encontros, e a gente falava assim, olha,
pessoa trouxe tal assunto, como que a gente pode resolver isso? Então, assim, esse estar próximo ao time fez com que muita coisa mudasse, tá? Muitas coisas a gente não conseguiu mudar, né? Como a Bey falou, não é tudo que a gente acertou, mas a gente conseguia ouvir as pessoas estar ali, e isso fez toda a diferença, e chegou em um momento que a gente cresceu, o time cresceu, em mais 2 squads, ou seja, nós éramos umas e nós estávamos em 3. E aí, esses one-on-one fizeram muito com que a gente tivesse muito clareza, e foi o momento que a gente foi para uma reunião, e falou assim, olha, vamos sugerir as pessoas para o tipo de squad, porque cada uma realmente estava com um segmento. E aí eu lembro que a gente conversava, e falou assim, ó, não, eu vou colocar essa pessoa aqui, porque nesse projeto em específico, né, precisa de uma pessoa que gosta de estudar, e ela vai correr atrás, e ele vai andar um pouco sozinho. Ah, tá bom. Aí, não, eu vou colocar essa pessoa, eu falei, não, Babi, eu acredito que com essa daí não vai muito certo, vamos mudar, vamos colocar essa pessoa com um outro que é mais engajado aqui, que vai ser mais para frente. Então, assim, a gente conseguiu e deu muito certo. Foram squads que deram muito certo, porque a gente separou por perfil de pessoas e por perfil do projeto. O que aquela squad esperava, qual era o resultado daquilo, né? E a gente conseguiu fazer isso através do one-on-one. E eu estava lendo um livro ontem, não estava no script, tá? De falar, mas eu estava lendo um livro ontem, né? Que eu tô aqui, ó, porque eu não decoro os títulos, sabe? Dos livros, gente. Eu leio bastante, mas não decoro, né? O que nenhum Scrum Master te contou. E uma das autoras, ela fala assim, que o Scrum Master tem que ser master em seres humanos. Mais master em seres humanos do que em processos. E isso, a hora que eu li, me fez muito lembrar dessa parte que a gente ia falar, né? Que isso fez toda a diferença. Então, isso fez, né, tipo assim, então ter isso, né, essa parceria, esse one-on-one, estar muito próximo ao time, então tinha coisa que algumas pessoas tinham mais liberdade, afinidade em me contar, outras pessoas tinham mais liberdade e afinidade para contar para a Babi, e estava tudo bem. A gente não tinha uma disputa entre nós, não, né? Às vezes a conversa ia até para uma linha, às vezes, diferente também, né, Dê? Tipo assim, às vezes a Dê tinha uma certa intimidade com uma pessoa, que às vezes eu não tinha tanto, ou às vezes era coisas diferentes que a gente conversava, mas que a gente conseguia trazer esse valor no final das contas, né? Então, tipo assim, o fulano, ele é mais comunicativo, o outro, ele não é comunicativo, né? O fulano, ele fala mais, o de cá, ele é mais quieto. Então, esse aqui vai puxar esse. Não, esses dois aqui, o perfil deles, eles vão ter choque, vai dar mais atrito do que eles vão fazer funcionar. Isso tudo foi a gente conhecendo das pessoas e ouvindo também, né? Claro que teve casos, igual você falou, nem sempre a gente acertou, nem sempre a gente conseguiu alcançar o que a gente queria, mas a gente teve caso, por exemplo, de Débora falou assim, olha, para mim, ficar mudando de contexto toda hora é um desgaste muito grande para mim no meu processo de iniciar uma nova, iniciar de novo. Então, por exemplo, a gente garantiu com que ele não ficasse na SPED de ongoing, a gente deixou ele numa SPED que ia tocar um único tema, porque ele estava sempre dentro do mesmo contexto. A gente resolveu, de uma forma simples, uma dor que para ele era grande. E isso foi através das nossas conversas, né? Isso é algo que às vezes as pessoas chegam e falam que eu não quero ficar nesse projeto, né? Era uma coisa que a gente foi nas conversas e a gente foi entendendo como que funcionava. Então, quando a gente ouviu o time, a gente conseguiu trazer o máximo que a gente podia, né? Nem sempre a gente conseguiu, mas o máximo que a gente podia através dessas trocas, né? Isso trouxe muita coisa positiva, né? Que a gente realmente, então, como eu falei, foi por perfil de pessoa. A gente, né, conheceu a fortaleza e fraqueza das pessoas, até de nós mesmos, né, com isso, e a gente manteve muita transparência com o time em relação ao nosso alinhamento, né, e nós mantivemos pessoas engajadas, então as pessoas estavam nas squads e elas gostavam de estar ali, né, exatamente por esse ponto que a gente fez. Pode ir para o próximo, ali. Bom, e aqui a gente falando um pouquinho da sinergia, né? Tipo assim, quando a gente teve esse processo de apoio, né? Eu falei mais cedo aqui sobre o time também apoiava muito, a gente estava ali sempre tudo muito junto. A gente vinha de um momento onde a gente tinha toda uma estrutura do backstage com as suas recorrências,
E aí, no começo, a gente manteve, no começo não, né, ao longo do projeto, a gente manteve isso também, apesar de pouquinhos, né, a gente tinha ali, estava sempre eu, o Birro, a D, e depois o Tadeu veio para a Tech Lead, a gente estava sempre ali, mantendo as nossas recorrências para ver como que a gente se ajudava e a gente podia ajudar o time, cada um com seus pontos fortes e seus pontos fracos ali. Eu e a D, a gente tinha meio que uma recorrência nossa ali, a D falou do começo, né, quando ela falou dessa lista daquele backlog que a gente construiu de coisas que a gente precisava, e a gente foi sempre mantendo com que tivesse as coisas sendo resolvidas dentro das nossas possibilidades. Né? Então, a gente tinha ali no nosso dia a dia as nossas atividades e a gente foi se dividindo. Então, por exemplo, uma cuidava mais no processo de parte de deploy, outra acompanhava mais no processo do time. Então, a gente conseguiu, a gente não se prendeu a o Scrum Master só faz isso, o PO só faz aquilo, o arquiteto só faz aquilo. A gente via o que um conseguia fazer para ajudar o outro ali e dentro das nossas atividades do dia a dia. Né? Então, isso também nos ajudava com as expectativas ali, o que a gente conseguia trazer para a gente ali para o dia a dia. Alguns pontos que a gente teve ali, né, de mudanças de estratégia ali, então as duas respeitavam muito o ponto da outra. Eu brinquei aqui, negócio, né, da D, eu gostei, não, mas eu obedeci, é porque a gente brinca disso assim, é importante a gente conhecer do que está acontecendo no dia a dia do trabalho da outra, porque a gente está no mesmo objetivo, mas era importante a gente respeitar até onde cada um tinha que ir, né? Então, assim, eu estava no momento onde a pressão era muito grande da entrega, e a D estava no momento que a pressão era muito grande do lado que ela estava vendo de cada time. Então, assim, a gente estava com olhares diferentes para chegar no mesmo resultado. E aí tinha um momento que eu tinha que recuar e falar, não, a D tem razão. Aí teve um momento que eu cheguei e falei, D, eu preciso que você vá lá e brigue, porque eu não tenho energia. E teve um momento que foi o contrário, né? E teve um momento que o Birro teve que vir fazer quase duas. Então, assim, a gente conseguiu, com essa energia, a gente conseguiu, você ri, né, Birro? A gente conseguiu, com essa nossa sinergia ali, como um time mesmo, a gente ouvir um ao outro e a gente também entender até que momento, tipo assim, aqui eu preciso recuar e é essa pessoa que tem que estar à frente ali, porque agora ela vai conseguir trazer essa visão ali de falhas, de pontos que a gente consegue se adaptar e tudo mais. E um ponto importante que a gente queria trazer aqui da sinergia está relacionado à parte da diversidade, né? A gente, quando tomando liberdade para falar aqui sobre a D, né? A gente já estávamos trabalhando aqui juntos quando a D descobriu o bautismo, e aí, na verdade, a gente passou a ter só algumas respostas, né, D, não chegou a mudar tanto assim, e depois a gente recebeu outras pessoas no time também com espectro de autismo e TDAH, e a gente foi sentindo, né, a D falou essa semana, no momento que ela estava com o Ortega, na apresentação deles, sobre a questão de uma reunião, né, então quando você for agendar uma reunião ali, você garantir de que você colocou, né, o alinhamento ali, deixou claro o que era o assunto e tudo mais, e eu lembro que teve uma vez que o que acontecia? A gente estava sempre com a agenda muito louca, às vezes eu falava, nossa, tem que falar isso com fulano. Eu ia lá na agenda, puxava o nome da pessoa, via o horário livre e jogava. Aí ficava só Bárbara, 2 pontos de fulano. E a pessoa me chamou extremamente nervosa no final do dia, falou, você marcou uma reunião para daqui 3 dias, e eu estou desesperado com medo de você me mandar embora. Eu falei, minha filha, eu não mando ninguém embora. Quem sou eu para mandar alguém embora? E aí eu comecei a ver, vazou a Aninha aí, ó. Brincadeira. E aí eu comecei, Aninha, foi nessa época que a gente passou a mudar essas coisas, e foram pequenas mudanças, mas que fez muita diferença para a gente dentro do time. E aí foi através desses one-on-ones que a gente fazia, dessas trocas que a gente fazia, sabe? Então, assim, a gente passou a agendar a reunião se preocupando em colocar uma descrição. E para pessoas que eu sabia que tinha essa ansiedade, às vezes eu mandava e falava, olha, marquei uma reunião para tal dia para a gente conversar disso, disso e disso. Então, assim, às vezes é um tempinho a mais, é 2 segundos a mais que você vai gastar no agendamento daquela reunião, mas que você evita de alguém ter uma ansiedade, né? A gente se adaptou, por exemplo, nos nossos ritos, como a gente estava com uma squad grande, era uma squad dupla, e às vezes eu precisava marcar refinamentos com um tempo mais extenso, e aí para essas pessoas, as reuniões muito extensas era muito cansativa. Então, o que a gente começou a fazer? Vamos direcionar a energia. Então, vamos primeiro fazer dessa, por exemplo, back-end. Vamos fazer dele primeiro, para que essa pessoa consiga gastar a energia dela ali, porque depois, se tiver uma baixa de energia, a gente não tem esse problema de estar atrapalhando. Então, foram várias mudanças que a gente fez ali dentro do time, no dia a dia, através da escuta que a gente teve com o time, para a gente fazer o máximo da inclusão ali, da diversidade no nosso trabalho. E a gente passou a manter isso nos outros projetos, né, sem mesmo saber. E aí, por exemplo, eu tive em outro projeto que eu atuei, que eu tinha uns 2 meses que eu trabalhando com a pessoa, que falou assim, nossa, é tão bom quando você faz isso me ajuda com o meu TDAH. Eu falei, você tem TDAH? E eu não sabia que tinha, né? Então, foi muito disso. Então,
os pontos positivos que a gente tira, né? Então, assim, o nosso apoio ali nesses pontos fracos foi nos permitindo a gente fortalecer um ao outro. Então, um foi sempre ajudando o outro com seus pontos fortes. Então, assim, eu sempre muito acelerada, o Birro sempre muito calmo. Então, vinha e complementava. A Dê, às vezes mais insegura, porque tinha coisa que era nova. E a gente falava, não, Dê, vai embora, vai que você consegue. Então, a gente conseguia se apoiar nesse sentido, né? Então, às vezes, mesmo em reuniões diferentes, a gente conseguia manter ali o nosso posicionamento, porque a gente estávamos muito alinhados, então a gente conseguia se apoiar e a gente fazia essa adaptação, né? Então, assim, eu tenho o jeito que eu gosto de fazer um refinamento, mas não adianta eu fazer do jeito que eu gosto, eu tenho que fazer do jeito que funciona ali para o meu time, né? Então, essas conversas nos permitiram ter essa sinergia ali como um time, como um todo, né? Chora não, Aninha. Bom, gente, esse aqui, então, é o último anil geral, né? A Babi falou bastante ali sobre dinâmica, e é interessante que ela falou um ponto, e eu quero trazer aqui para vocês um ponto que aconteceu logo no início. Eu fui facilitar uma reunião com o business, e a gente estava com toda a galera ali do business. Então, tipo, era a galera de marketing, um outro pessoal que nem lembro mais o nome dos cargos, mas não era só ali o sponsor, enfim. E naquele momento, eu acho que se alguém aí que é neurodivergente vai entender muito a minha situação, a gente tinha um script, foi passado, olha, eu preciso desse resultado. Beleza, então eu montei a dinâmica, claro, com a ajuda da Babi, porque assim, né, eu simplesmente só jogava as coisas ali, e a Babi vinha toda arrumando, colocando os cards no lugarzinho certinho, melhorando as cores. E aí a gente foi para essa mente e o cliente mudou a dinâmica na hora. Mudar a dinâmica na hora, eu fiquei assim, e agora? O que eu faço? E a Babi assumiu, né? Ali ela foi, olha, eu estou ajudando aqui para ficar mais fácil, mas na verdade aí eu fui onde eu consegui me recompor e continuar. Então, assim, a dinâmica ela vai muito de time para time, né? E assim, esse conhecer faz toda a diferença, porque a Babi ela teve toda a sensibilidade de descobrir ali na hora que ela precisava me acudir. Então, tipo assim, não era porque ela era PO que ela não podia fazer ali a facilitação no meu lugar, né? Muito pelo contrário, ela me apoiou naquilo que precisava e a gente foi seguindo. E um outro ponto que é extremamente importante, gente, que a gente tinha muito nesse time, a gente tinha feedback, e feedback para backstage, tá? Porque se tem muito feedback para time, né? Eu um desenvolvedor não está indo bem, eu vou passar um feedback. O QA não está indo bem, ou enfim, qualquer outra pessoa ali com outro perfil do time. Mas e backstage para backstage? E a gente tinha muito isso. Teve um dia eu mudei eu mudei a priorização. A Babi tinha uma priorização, né? Mas aí eu tava lá, eu falei, não, mudei a priorização. Ela falou, como você mudou a priorização? Isso aqui. E assim, ela falou, eu falei, Babi, desculpa, foi mal, eu achei que eu estava fazendo certo, e a gente tinha isso, né? Porque a gente precisava acudir uma outra squad, mas esse feedback, a minha transição, eu falo assim, que ela foi fácil, e eu consegui adquirir muito conhecimento em pouco tempo, porque eu tive pessoas me apoiando, tá? Então, assim, e pessoas me dando feedbacks reais, feedback assim, eu acho que você está insegura, olha, eu acredito que desse jeito que você colocou essa dinâmica não é legal, né? Olha, você precisa ser mais objetiva. Então, esses feedbacks fazem a diferença, porque, gente, a gente confunde muito, nossa, que legal, tô trabalhando com a pessoa, não é perfeito. Então, a outra pessoa tem que ter essa liberdade para falar para você. E eu tive muito isso, eu agradeço Babi, o Birro tá aí, o backstage, né, o Tadeu também. Então, são pessoas que me ajudaram, me fizeram crescer muito nessa transição, porque eles me davam muito feedback. E o time também, a gente tinha muita liberdade, eu sempre... Até hoje, em todos os times, na hora que eu entro para a retrospectiva, e nós tínhamos muito isso também, a gente ia para a retro e eu colocava um card para mim. Scrum Master estava ausente. E a Babi colocava muito. Pior, aconteceu alguma coisa. Então, assim, nós nos colocarmos ali, a gente passava feedback não é positivo, a gente passava feedback que a gente podia melhorar, onde a gente podia melhorar. Isso fez com que o time fizesse muito isso. Então, isso ajudou. Então, assim, isso fez com que a gente tivesse melhoria. Como eu falei, a gente não conseguiu mudar tudo. A Babi falou no começo, eu falo assim, olha, se eu soubesse o que eu sei hoje,
eu teria feito muita coisa diferente naquele projeto, tá? Mas isso ajudou muito. A Ana falou, né, desse cuidado, e a gente conseguiu ter todo esse cuidado, porque a gente tinha toda essa união mesmo, e não era só assim, a gente não tá aqui falando, e quando a gente estava numa conversa, tipo, de qualquer outro assunto, e aí a Babi falou assim, vamos falar sobre isso, por quê? Porque é algo que a gente fez, deu certo, não tem teoria, não teve teoria pra gente, a gente foi aprendendo no dia a dia. E aí, para fechar, eu quero... Babi, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, e aí eu vou pro fechamento. Não, só trazer um ponto que é assim, a gente trouxe casos nossos aqui de dia a dia, né? Mas o ponto de a gente trazer para vocês é conversem. Eu acho que essa é a palavra-chave, assim. A gente fala tanto, de novo, né? A Dei falou disso, de comunicação e tudo mais. Conversem, observem as pessoas com quem você trabalha. Porque, às vezes, aquela pessoa ela não está num bom dia, mas você vai ter que ir lá e dar aquele feedback, que aquele é o momento. Ou, às vezes, você pode esperar o momento ideal, outro momento para poder fazer aquilo. Ajuda, igual a Dê falou, foi um momento assim, é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, tipo assim, a Dê era a Scrum Master que estava ali facilitando aquela reunião, né, e como é que eu vou lá e cato a reunião dela e começo a facilitar? Porque eu conhecia a Dê, eu sabia que naquele momento eu estava ajudando ela e não atrapalhando, né, então assim como a gente já teve um momento em reunião que uma parou e a outra falou assim, deixa eu responder, porque se aquela ali ligar o microfone agora não vai dar certo, né, então assim, é o dia da vida real. Tem dia que a gente quer, né, que a gente já tá ali, tipo, não aguento mais, ou tem dia que a gente fala, não, agora tá tudo bem. Então, assim, a gente conseguir conversar para a gente poder se ajudar, né? Então, estar junto com o time. A Dê falou essa parte da retro, a gente, quando entrava para uma retro, não era eu e a Dê vendo o time fazer uma retro. Era uma retro nossa, a gente fazia parte daquele time, né? Então, a gente também levava os nossos pontos de fracassos, a gente também dava pontos que a gente tinha visto que a gente tinha conseguido. Então, a gente levava muito a sério essa parte da comunicação. Às vezes, a gente gastava-se mais tempo nessas conversas de one-on-ones, mas a gente ganhava muito mais tempo evitando attritions que a gente poderia vir a ter lá na frente, né? Então, assim, pense nisso, você falar, tá, mas se eu ficar fazendo um com todo mundo do meu time, aí o PO faz, o SM faz, olha o tempo que perde, paraná, aí pensa o quanto vocês conseguem ganhar com isso também, sabe? E um ponto que eu acho que é legal de falar aqui é que o AD a gente teve a vantagem que a gente já construiu uma amizade, né? Nesse sentido, a gente já tinha uma afinidade, a gente construiu uma amizade. Tudo que a gente falou aqui dá certo, mesmo se vocês não forem amigos. Então, assim, é lindo você falar isso porque você e as suas Scrum Masters eram amigas. Mas você não precisa ser amigo do seu Scrum Master. Então, de novo, né? Sejamos reais aqui. Mas vocês precisam conversar, vocês precisam respeitar o trabalho do outro, precisa saber trabalhar em conjunto, porque é assim que as coisas vão caminhar de uma forma mais saudável ali para todo mundo, né? Acho que é isso daí. Sim, legal você falar sobre respeito, porque em muitos momentos, né, a gente tinha isso de falar, e eu lembro, né, aquele momento que eu falei, olha, não entra mais nada, é porque o meu trabalho estava sendo atingido, então, assim, e aí teve aquele respeito, e em tantos e outros momentos teve respeito em relação a negócios, tipo assim, poxa, mudou prioridade no meio do sprint, mas por quê? Porque era algo do cliente, então assim, não, tudo bem, eu vou conversar com o pessoal, e eu falava muito isso, então assim, a gente respeitava e entendia o trabalho uma da outra, né, e aí eu quero fechar com essa frase, na verdade é uma adaptação, essa frase é uma adaptação há alguns anos, eu fiz um curso de inteligência emocional, que falava que relacionamentos, acho que um dos insucessos de relacionamento era porque as pessoas tentavam fazer disso um jogo de tênis. E quando, né, a gente vai olhar, e tem vários vídeos, assim, de tênis, né, é sempre como que eu vou fazer para a bola cair? Como que eu vou fazer para o outro perder a jogada? Né? E quando a gente sai disso, a gente vai para o frescobol, a gente fala assim, o que eu vou fazer para manter a bola em cima? E aí a gente não... E o trabalho de Scrum Master, e embora o trabalho de Scrum Master e de PO, embora a definição é dono do produto, né? E aí a pessoa do processo... Dono de nada. Eu aconselho, e aqui é um conselho mesmo, tire o dono da frente,
sabe? Tira o dono do produto, tira o dono do processo. Por quê? Porque se você for dono, você não vai estar aberto a respeitar o outro, as necessidades do outro. Mas se você fala assim, olha, eu estou aqui hoje e sou responsável, e eu falo muito, eu falei, o Ender também falou isso ontem, eu estou como Scrum Master. Né? A liderança é um estado, gente. Então, tipo assim, naquele momento você está ali para garantir que o produto, que os cards vão chegar, o negócio vai chegar para o time. Assim como você ali está naquele momento para fazer com que as coisas aconteçam e dê resposta ali para o cliente ou para o time. Você está ali, mas você não é dono. Então, quando você tirar o dono da frente, e isso faz toda a diferença, porque por mais que eu não precisava concordar com a Babi, e a Babi também não precisava concordar comigo, mas a gente confiava que em alguns momentos a gente falava assim, olha, em momentos eu podia impor e falar assim, olha, eu preciso disso. E a Babi falou assim, mas eu preciso disso, tá? Por quê? Porque a gente não era dono de nada. A gente aceitava e entendia que a nossa posição, nós estávamos ali para fazer acontecer alguma coisa. Tá? Então, essa é a minha dica que eu gostaria muito de deixar, tá? Gente, frescobol, tá? Nada de tênis, tá? Tentem manter a bola em cima. Isso vai fazer toda a diferença aí para o time. E é isso. Muito obrigada, gente.